Olá, queridos! Boa noite a todos vocês que estão aí ligados na Just TV. Eu sou o pastor João Paulo. Estamos ao vivo nessa segunda-feira, dia hoje 22 de julho de 2013. E é com muita alegria que nós começamos mais um programa Palavra Acústica. Que a gloriosa e a inaudita paz de Jesus esteja sobre a tua vida. Uma ótima noite na presença dele, tá bom? Vamos começando mais um Palavra Acústica aqui nessa segunda-feira fria em São Paulo. E dizem que esse frio ainda é pouco mediante o que está para vir aí amanhã, nos próximos dias dessa semana. No Rio Grande do Sul, hoje, uma cidade lá, São José, não sei das quantas lá, não me lembro o outro nome da cidade, nevou, literalmente caiu neve na cidade, uma paisagem até bonita ali, neve no Brasil, né? Algo raro de acontecer. Então se prepare aí, você que vai sair, você que vai trabalhar à noite, você que está retornando para sua casa, agasalhe-se, porque já está um frio realmente mais intenso do que esses últimos dias. Mas quem está na presença do Senhor pode sentir o frio externo, porque no seu interior você sente a presença do Espírito Santo que aquece corpo, alma e espírito. É a presença de Deus nas nossas vidas. Uma boa noite aos nossos amigos internautas, aos nossos irmãos da nossa igreja, da comunidade evangélica Novo Templo do Senhor, que são os irmãos que nos dão ali o enorme prazer de ser pastor, de poder pastorear a vida de vocês com a palavra de Deus. E tivemos ontem mais um culto, na noite desse domingo, 6:30 da tarde, nós nos reunimos ali para adorar a Deus. Deus nos deu uma palavra, mais um domingo de palavra edificante, falsos e verdadeiros refúgios. Hoje no programa Novo Templo em Seu Lar, que eu apresento todos os dias, de segunda a sexta, dentro do site do Palavra Acústica. Põe aí na tela, Robertinho, para os irmãos, quem ainda não conhece, acessa esse site aí, é o site desta programação, é uma programação que a gente tem, é um site do evangelismo, vem muitas novidades aí no site, aguarde aí, orem por nós para que a gente possa trabalhar a todo vapor, não esmurecer, não parar mediante as dificuldades não, que a gente possa avançar, tá bom? E vem muitas novidades nesse site que você viu aí no Palavra Acústica. Eu apresento, tem uma rádio ali online que ela inclusive está tocando programação, músicas, louvores, palavras de Deus 24 horas por dia. Ela não desliga, nós não desligamos a rádio, os equipamentos estão lá funcionando a todo vapor para que você possa ouvir a programação todos os dias, do meio-dia às 2 da tarde. Eu apresento o programa Novo Templo em Seu Lar. Novo Templo é o nome da nossa igreja. É como se estivéssemos levando a igreja para dentro do seu computador, né? Antes a gente fazia esse programa de rádio, continua sendo um rádio, mas agora pela internet, a rádio online Palavra Acústica. Então você que me vê hoje, pode nos ouvir todos os dias, de segunda a sexta, ao meio-dia às 2 da tarde, tá bom? E como sempre aqui, chegando já as primeiras mensagens, muito obrigado aos irmãos. Eu sinto uma imensa saudade toda segunda-feira de bater esse papo com vocês, falar um pouco da palavra de Deus, responder, tirar algumas dúvidas, né? É muito bom. Glauci, boa noite, querida irmã. Boa noite, pastor, e boa semana. Olha só, começando assim. Obrigado, querida. Que Deus abençoe vocês também, sua família, que você tenha uma semana alegre na presença de Deus, que o Senhor seja a razão da gente ir dormir numa esperança e acordar renovados. Tá bom? Que tenhamos todos uma ótima semana. Sem nome aqui, paz, pastor, Deus te abençoe, obrigado. Você que não assinou o seu nome aí, não tem problema não. Eu agradeço o carinho de vocês, tá bom? A Sandra, pastor, boa noite, querida irmã. Você vê o povo aqui, fica esperando a Palavra Acústica entrar no ar, que legal. Pastor, gostaria de o senhor me explicasse o que foi o dia de Pentecostes. Deus te abençoa. Obrigado. Vamos lá então? Obrigado pela tua pergunta, Sandra. Eu já expliquei isso aqui alguns programas atrás, uma pergunta talvez um pouco parecida com a sua, mas vamos entender
o que aconteceu nesse dia, do dia de Pentecostes. Atos dos Apóstolos é o primeiro livro do Novo Testamento, porque os 4 primeiros são evangelhos. Então, depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, vem o livro de Atos dos Apóstolos. É um dos livros mais intrigantes da Bíblia, porque ele narra toda a trajetória inicial da igreja dos apóstolos após a ida, a ascensão de Jesus aos céus. Então, no capítulo 1, é muito interessante começar a entender pelo começo mesmo, porque aqui você vai ler a ascensão de Jesus e as últimas instruções que Jesus dá aos discípulos. Só para você entender, Sandra, quando a igreja estava nos seus primeiros dias, Jesus é crucificado, ele é morto e ressuscita. A igreja, ela começa ali na cidade de Jerusalém. Os primeiros cristãos, eles vão se reunir dentro daquela cidade, daquelas casas circunvizinhas ali, as aldeias circunvizinhas na época a Jerusalém. Então, o princípio dela deveria começar ali. Só que, se você for fazer um estudo ali da vida dos seguidores de Cristo, poucos deles eram locais de Jerusalém. Eles moravam circunvizinhos ali a Jerusalém. Então Jesus vai chamar eles no capítulo 1 e vai falar assim para eles, olha, versículo de número 4, vamos ler do 4 aqui para você entender melhor. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes, não vos ausenteis de Jerusalém, quer dizer, não saiam de Jerusalém, permaneçam aqui, fiquem em Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele, e de mim ouvistes. Pois João, Jesus está aqui falando do João Batista, tá? Que é o primo de Jesus, primo de 2º grau. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, se a gente for fazer uma cronologia, Sandra, vamos tentar aqui fazer essa cronologia dos dias. Jesus morre na Páscoa, ok? A Bíblia fala que ele vai ficar cerca de 40 dias ainda, aparecendo para algumas pessoas. Isso aqui que Jesus está, na minha Bíblia, você não pode ver, mas está escrito em letras vermelhas, porque é Jesus falando para eles. Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos e recomendou a eles que eles não saíssem de Jerusalém, mas que eles ficassem ali para que do alto eles fossem revestidos do poder. Que poder é esse? Ele faz uma comparação do batismo do arrependimento de João Batista com o batismo com o Espírito Santo. Está entendendo, Sandra? Então, vamos fazer uma cronologia? A festa chamada Pentecostes, ela não tem nada a ver com o dia de Pentecostes que marcou a igreja. Eu digo não tem nada a ver, mas ela vai passar a ter tudo a ver. Então vamos entender. Jesus ficou 40 dias aparecendo entre os discípulos, entre um e o outro, falava com um, aparecia na casa onde eles estavam reunidos orando, Jesus aparecia lá, comia com eles, dava instruções. 40 dias que Jesus ficou, ele fala essa palavra. Olha, não se ausentem de Jerusalém, espere a promessa do Pai. Isso vai acontecer não muito depois desses dias. Então, Pentecostes, quer dizer, penta, quer dizer 50. 50. O dia do Pentecostes é uma festa judaica, uma tradição judaica, é comemorada a festa do Pentecostes 50 dias depois do dia da Páscoa. Então, se a gente fazer uma conta aqui rápida, 40, muito provavelmente que depois da Páscoa, 50 dias, 10 dias depois que Jesus falou isso no capítulo 1, a Bíblia fala agora no capítulo 2 que eles estão reunidos num lugar. A gente não sabe se era uma casa, se era um comércio, se era um salão, mas a Bíblia fala aqui, cumprindo-se o dia de Pentecostes, capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Então, quer dizer, sabemos que nesse dia o Espírito Santo desceu 50 dias depois da Páscoa dos judeus, onde Jesus foi crucificado. Então, 50 dias depois,
Jesus, ele já foi ascendido aos céus, aqui ele já não está mais presente, mas ele falou, olha, a palavra vai se cumprir, a promessa que Deus fez. Jesus fala no capítulo 16 do Evangelho de João, no 14 também, ele fala da promessa do Espírito Santo. Eu irei, mas o Pai enviará o Consolador. Então o Espírito Santo ainda não tinha vindo na vida dos apóstolos, da igreja. Não tinha ainda o poder do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo sobre a vida desses homens. Vai acontecer aonde? No dia de Pentecostes. A Bíblia fala, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Em outra passagem aqui, diz que mais ou menos 120 pessoas estavam reunidas neste lugar. E uma coisa interessante, que eram pessoas, por causa da festa do Pentecostes, como na Páscoa, Jerusalém estava sendo muito visitada por pessoas de muitos lugares. Muitos povos, línguas e nações vinham no momento por causa da comemoração da festa do Pentecostes. Então Jerusalém estava ali visitada por muitas pessoas. Muitas pessoas estavam entrando nas lojas, passando, visitando o templo. Era uma multidão de pessoas transitando em Jerusalém. Em determinado lugar estavam os discípulos e eles começaram a orar. Nisso entra pessoas de outras línguas, de outras nações, e a Bíblia fala que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Entrou um vento, como se fosse um vento, um barulho impetuoso, e encheu aquela casa onde estavam todos. E aí você continua na leitura, você vai entender que os discípulos, a maioria deles falavam uma língua dos galileus, muitas vezes talvez o aramaico, que nem se usava mais, eram homens galileus chamados de incultos, chamados de ignorantes, e eles começam a falar na língua de todos aqueles que estavam presentes, no idioma. E eles começam todos a entender a mesma língua. Então, a sua pergunta é, o que foi o dia de Pentecostes? Foi a descida do Espírito Santo sobre, podemos entender assim, Sandra, o primeiro culto que foi ministrado, porque se você continuar lendo do versículo 14 em diante, você vai ver que Pedro começa a pregar a Jesus Cristo como Salvador. E você vai ver no capítulo 3 as primeiras conversões, 3.000 almas se rendem a Cristo. Então foi algo maravilhoso. No capítulo de número 5, no capítulo 3 desse mesmo livro de Atos, o próprio Pedro, que agora está cheio do Espírito Santo, o apóstolo João também, eles vão no templo orar e eles veem um coxo, um homem aleijado de nascença lá, e esse rapaz pede uma esmola para eles. E agora eles olharam para aquele rapaz e falaram assim, olha, nós não temos ouro e não temos prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E ele levantou. Então, o que é o dia de Pentecostes? Biblicamente, Sandra, narra a descida do Espírito Santo, revestindo a igreja com os dons espirituais. Esses dons seguem os que crerem, não é só para os apóstolos. Existem grandes homens de Deus hoje na terra sendo usados com os mesmos dons. Jesus diz que aquele que crê nele faria os mesmos e maiores sinais do que ele fez. Então, o que é o dia do Pentecostes? Esse nome deriva-se da festa judaica. 50 dias depois da Páscoa se comemorava a festa do Pentecostes. Parece que se comemora ainda, diferente do passado, mas eles respeitam o dia do Pentecostes. Era uma festa de colheita, de grãos, e eles comemoravam 50 dias depois da Páscoa o Pentecostes. E neste dia, no cumprimento, é como se fosse agora uma colheita do Espírito Santo sobre a igreja de Cristo. Então, por que nós pregamos o batismo com o Espírito Santo? Porque Jesus disse, o batismo de João foi eu vos batizarei com o Espírito Santo. Então a igreja, o crente, por isso que há muito fogo estranho, sabe, hoje se dizendo cristão, muitas pessoas que não confiam na palavra, porque não são batizadas no Espírito Santo. Para você ter uma ideia, Sandra, toda quarta-feira na nossa igreja, que é o culto da quarta-feira às 8 horas da noite, nós fazemos o culto de busca do Espírito Santo.
é o culto onde a palavra nos dá um entendimento. Por que o crente precisa ser revestido? Para que ele seja autêntico, para que ele seja verdadeiro, para que ele não seja qualquer coisa na presença de Deus, não. Para que ele seja como o Evangelho nos ordena. Então, isso é o dia de Pentecostes, tá bom, querida? Espero que eu tenha ajudado você de alguma maneira, tá bom? Que legal essa pergunta, hein? Começamos bem. Yasmin, boa noite, querida. Pastor, estava pensando, nosso país gastou milhares de reais só para receber o Papa. Eu falei que não ia falar disso, mas aí vem a Yasmin e pimba. E a TV mostrou o movimento dos jovens. Era só elogios, é verdade, né? Mas na hora de falar dos evangélicos, sempre falam mal, é verdade, querida. E o que o senhor acha disso? A mídia acaba influenciando nas religiões plenamente. Não sei se você ouviu hoje o programa que eu fiz ao vivo na Rádio Palavra Acústica, eu desci a lenha sobre isso. Querida Yasmin, foram gastos pelo governo federal, só para esses dias em que o Papa estará aqui, 120 milhões de reais. Diziam que isso aí dava para construir, se eu não me engano, 2.000 casas, se eu não me engano, casas populares, num bairro do Rio de Janeiro lá. 2.000 ou mais, desculpa, posso estar me enganando aqui no número. Ah, mas é importante a visita do Papa, um Papa novo. Sabe o que eu acho isso? Eu falei exatamente, vou usar as palavras que eu usei. E essa visita da JMJ, né, que é o movimento dos jovens, que é o evangelismo mundial desses jovens, dos católicos, isso é um apelo que já estava programado desde o ano passado, ainda o Papa era o Bento XVI, porque a Igreja Católica está extremamente preocupada, Yasmin, com o grande número de pessoas que estão deixando a doutrina católica romana, estão se convertendo à palavra do Senhor Jesus. Isso é preocupante dentro do contexto religioso romano, da Igreja Católica. É muito preocupante porque é um saque que está se fazendo no seu teórico rebanho. Mas eles deviam se preocupar não em trazer uma figura humana, que nós estamos cansados de figuras humanas, né? Nós já chegamos à conclusão que Deus é Deus e homem é homem, e nós não precisamos de nenhum líder para nos dar referência, nós precisamos apenas de Jesus. Ele é a referência da nossa salvação, Ele é o alvo da nossa salvação. Então já começam por aí. Isso nada mais é do que um engodo, do que um apelo, uma tentativa de trazer, uma tentativa de movimentar, fazer, olha, esse Papa aí gosta dos jovens, esse Papa quer que os jovens voltem para as missas, voltem para as igrejas católicas. Nós não precisamos disso, porque nós confiamos única e plenamente na palavra do Senhor. A palavra de Deus não é só para jovens, não é para anciãos, a palavra de Deus é para todos aqueles que creem nela. Então, o que eu acho isso, aproveitando aqui a sua pergunta, eu acho isso um grande absurdo, tá? Essa gastança. Poderia vir, já que ele é um líder de um império, que tem milhões e milhões de reais, de dólares, em ouro, em ajudas de todos os governos praticamente do mundo. O Vaticano é uma das cidades mais ricas do mundo. O Vaticano poderia custear a vinda dele para o Brasil, e não o governo que ele vai visitar estar aqui. Você concorda? O Brasil, passando por todo esse processo que nós estamos passando, e ainda tem que desembolsar 120 milhões de reais, em média, porque sempre quando fazem um orçamento aqui, sempre é muito mais, porque tem um monte de gente levando dinheiro. Então o que eu acho isso um absurdo, uma vergonha, lamento. Se fosse para edificação, se fosse para pregação do Evangelho, nós estaríamos orando de joelho, mas não é. Ele vai almoçar, se eu não me engano, amanhã em Aparecida do Norte, um dos maiores polos industriais da idolatria. Entre na internet e investigue. A cidade, praticamente o município lá, a cidade de Aparecida, vive
A renda per capita daquele lugar é a idolatria, é a fabricação de imagens. Eu li hoje, Yasmin, o Salmo 115, leia aí. Pegue uma Bíblia católica, acha o Salmo 115, vê se você acha. Então, você fala, a mídia acaba influenciando nas religiões? Puramente. E o pior, eu acho assim, Jesus falou, dai a César o que é de César. Então deixem dar a César o que é de César. Mas o pior de tudo, Yasmin, é como nós, que devemos dar a Deus o que é de Deus, estamos sendo vendidos por tão pouco. A gente vê hoje tanto evangélico procurando se associar a essas empresas, que estão por detrás até da visita do Papa. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu tenho muito ainda o que falar de Jesus. Eu não quero cair nessa bobagem de ir contrário a movimentos, porque eu sou um pregador do Evangelho, não quero entrar em questão política não. Mas tem empresas que estão por detrás disso aqui com interesse, e são empresas que estão atrás de muitos cantores evangélicos, que estão se vendendo apenas para aparecer numa emissora de TV chamada Rede Globo. Somente por isso. Eu pergunto a você, que associação há entre trevas e luz? Quem foi a primeira pessoa a apertar a mão do Papa quando ele desceu do avião? A mesma que na semana passada estava de rostinho colado com as cantoras evangélicas que representam a eles, não a mim, a nação evangélica. É a mesma. Aí eu pergunto a você, Yasmin, que aliança é essa? Isso prova que nós, muitas vezes, esquecemos a quem nós pregamos, que é Jesus. Que bom, viu, Yasmin, que você tem essa visão. Não sei a sua idade, se você é uma jovem, mas se você for uma jovem, continua nessa visão que Deus está lhe dando. Obrigado pela tua participação. Olha, chovendo de mensagens aqui. Obrigado, tá, Yasmin? Boa noite. Roberto, a paz, meu irmão. Pastor, queria saber a sua opinião sobre a visita do Papa ao Brasil. Acho que eu já respondi, né, Roberto? Tá? Uma, para mim, de repente tem... Eu até peço perdão, como homem, somente como homem, se tem algum irmão católico me assistindo aqui, fala, pastor, mas ele é um líder da nossa religião, amém. O meu líder é Jesus Cristo, querido. E quando eu falo que Jesus está voltando, muitas pessoas duvidam, zombam e riem. Então é mais fácil crer em alguém que pega um avião e chega e se diz o representante de Deus. O meu representante único na terra e nos céus continua sendo Jesus. Amai-vos uns aos outros. Esse é o mandamento. Mas amar Deus, somente Deus acima de todas as coisas. Então, a minha opinião é isso. Uma vergonha. O Brasil precisava de muito mais coisas que custavam muito menos. Mas não interessa. O que eu vou fazer? Quem sou eu, tá bom? René Schiavone, um abraço, querido, ou minha querida, René, acho que é um irmão, né? Me perdoe. Pastor, uma pessoa afastada, quando volta para Jesus, ela tem que se batizar de novo? Abraço, pastor, abraço, René. Querido, não precisa. Desde que, presta atenção para a gente não entrar aqui em dúvida bíblica. Você crê no seu batismo? Eu creio. Eu me batizei na fé. Você não foi induzido lá para ninguém? Vai, desce hoje as águas. Tá calor, né? Tá calor, eu te empresto uma roupa. Aí a pessoa, tá bom, eu vou. Se você não crê no seu batismo, você nem é batizado. Ou essa pessoa que você está aí perguntando. Mas se você creu no seu batismo, porque só há um batismo, mas você se afastou, aquela marca, eu costumo dizer que o batismo é como uma tatuagem, nunca mais sai. O batismo, quem crer e for batizado, você demonstrou crer, mas você se afastou. O batismo, o primeiro ato de justiça, Jesus falou isso para João Batista. João, faça isso porque nos convém cumprir a justiça. Então, a justiça que você praticou, ela já foi cumprida. O que você precisa agora é voltar para Jesus, se arrepender de ter se afastado dos seus caminhos. Mas o batismo, se você crê, isso vale para qualquer um. Tem muitas pessoas
que estão nas igrejas, que estão em comunhão com Deus, mas não crê no seu batismo, porque foi espontâneo. Tem pessoas, eu já ouvi coisas, Renê, que pessoas foram batizadas com uma caneca d'água, que foram jogadas assim na sua face de sopetão. E o pastor falou, eu recebi a revelação que eu tinha que te batizar com uma caneca d'água de susto ainda. Então, como uma pessoa pode crer nisso? Jesus diz no Evangelho de Marcos, quem crer e for batizado será salvo. Então, se batizou na fé, o batismo está valendo, tá bom? Se tem dúvida, tira a dúvida do seu coração, cumpra a justiça de Deus e fica firme e não se afasta nunca mais. Tá bom, René Schiavone? Muito obrigado pela sua mensagem e um abraço a você também. Sérgio M. Moreira, muitas perguntas. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo pela Just, tá bom? Para os católicos, o arrependimento pelos seus pecados é você se confessar, é verdade. Como é feito o arrependimento para um crente? Para a Igreja Católica, a bênção maior é a hóstia. E para a Igreja Evangélica, grande abraço. Obrigado, Sérgio. Deus abençoe você, meu irmão. Valeu, hein? Que perguntas sábias, né? Então vamos começar aqui, primeiro do arrependimento. Eu tenho autoridade eclesiástica para ministrar a palavra de Deus para você. O que vincula, o que é a aliança entre os homens e Deus? O termo da palavra, Sérgio, religião, quer dizer religar. Religare. Religar quer dizer algo que foi interrompido, não é? Então Jesus é o único mediador entre os homens e Deus que pode nos religar a Deus. De que maneira? Através do arrependimento pessoal. Se você chegar a mim, um exemplo, e falar, pastor, olha, eu levei uma vida até aqui assim, assada, e eu me arrependo. Não tem problema nenhum você confessar o seu pecado a alguém. Desde que, Sérgio, o seu consentimento pecaminoso te levou a um verdadeiro e genuíno arrependimento. Não tem problema nenhum você ir perguntar para um padre, para um pastor, para um bispo, olha, eu fiz isso na minha vida, eu quero me arrepender. Qualquer religiosidade de bom senso vai falar, então se arrependa, largue essa vida. Então, para nós, o arrependimento, ele está no confessar também, mas não aos outros, a si. Quantas vezes você ouve uma opinião de uma pessoa hoje e amanhã, aquela pessoa que te deu a mesma opinião, amanhã ela está diferente na opinião dela? Por que o arrependimento tem que ser pessoal? Porque ele tem que bater lá no âmago da nossa alma, lá no fundo mesmo. Porque a Bíblia fala, ninguém conhece mais o espírito do homem, senão o homem em qual o espírito habita. Ninguém sabe se as suas palavras, Sérgio, são verdadeiras, melhor do que você. E melhor do que você existe um que conhece os nossos corações. Então, quando a gente se arrepende verdadeiramente diante de Deus, Sérgio, aí o nosso arrependimento tem valia. Tá bom, querido? A sua segunda pergunta aqui. Para a Igreja Católica, a bênção maior é a hóstia. E para a Igreja Evangélica? Eu acho que o que você fala da hóstia é aquela representação do pão na Eucaristia, né? Que para nós é a Santa Ceia do Senhor. Em ambas as doutrinas, elas precisam ser levadas dentro de um conceito bíblico. Então eu vou falar do nosso conceito bíblico. Talvez no catolicismo, uma pessoa só tenha permissão de participar da hóstia quando ela parece que tem que fazer primeiro a primeira comunhão. É um estágio lá, um seminário de muitas coisas até bíblicas que se aprende na primeira comunhão. Essa pessoa recebe da igreja a valia de poder participar da hóstia. Muito bem, no Evangelho de João, no capítulo 6, deixa eu até abrir aqui, o querido irmão Sérgio, João capítulo 6, Jesus diz assim, olha, em verdade, 6,53, você pode ler depois, Sérgio, do capítulo 6, versículo 22 até o 59, tá? Jesus vai falar que ele é o pão da vida. Então ele fala aqui assim, olha, em verdade, disse-lhe Jesus, em verdade, vos digo
que quem não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então nós seguimos a palavra. A hóstia é apenas, talvez ela tenha substâncias ali de um pão, mas a pessoa pega a hóstia e ela não bebe do sangue. O problema não é o pão, aonde ele é feito, de que maneira que ele é feito, se ele é fermentado, se ele não é nada disso. Jesus dá uma grande instrução que nós devemos fazer isso todas as vezes que nós nos reunimos para comer e beber. Então, quando a gente está reunidos com os irmãos da igreja, aquilo para nós é uma ceia. Passa a ser uma santa ceia. Só o único problema é que a Igreja Católica, só o sacerdote participa do cálice. Quem come a hóstia não come, não toma do sangue. Você está entendendo? Então, para nós, e quem pode participar da Santa Ceia, para nós evangélicos, ô Sérgio, é aquela pessoa que pelo menos ela tenha aceito a Jesus de todo o seu coração, que Jesus é o único e verdadeiro caminho, né? O único e suficiente Salvador, e em alguns casos até que a pessoa já tenha tomado a decisão do batismo nas águas. Tá? Então, para nós, a Santa Ceia é um dia extremamente importante, mas não é a bênção como vocês têm na Eucaristia, não. Porque a gente procura fazer como a palavra de Deus diz na Bíblia. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 11 de 1 aos Coríntios, ele dá toda a instrução ali da Santa Ceia, dizendo, e o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que eu entrego por vós, fazei todas as vezes que se reunirem em memória de mim, pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, Sérgio, anunciais a morte do Senhor até que ele volte. Examine-se o homem a si mesmo. Quer dizer, a gente primeiro precisa ter a paz de espírito, a purificação espiritual pelo sangue de Jesus. Então, para vocês, a Eucaristia tem essa grande importância, mas para nós procuramos fazer do pão e o cálice, tanto que a gente serve, a gente divide ali o pão por pedaços e também em pequenos cálices com suco de uva, 100% natural. Algumas igrejas fazem com vinho com um baixo teor alcoólico, para que ninguém se escandalize, mas é muito parecido, mas não está a maior bênção em participar da ceia, não. Quem participa é quem crê que aquele é o corpo e o sangue de Cristo. Ótima pergunta, viu, Sérgio? Muito obrigado, querido. Maria de Fátima, ô glória, louvado seja o nome do Senhor. E como pode, pastor, ainda ter gente que não acredita em Jesus? Paz do Senhor. Obrigado, irmã Maria de Fátima, Deus abençoe a senhora. Mas nós também éramos assim, né, irmã? Eu me arrependo todo dia um pouco de não ter aceito Jesus antes na minha vida, né? Por ter zombado do nome dele, por ter zombado de irmãos que andavam na fé. Mas que bom que ele é maravilhoso e ele cuida de nós. Um abraço para a senhora, irmã Maria de Fátima, Deus te abençoe. Tiago, graça e paz, pastor, graça e paz, Tiagão. O que o senhor acha das pessoas que estão loucas para ver o Papa se dobrar perante um homem completamente antibíblico e ainda dizem que ele é um grande homem de Deus? Tiago, entenda uma coisa, se talvez aí na sua rua, um exemplo, você está aí no seu trabalho, você trabalha num prédio, alguém dizer assim para você, olha, a Aline Barros está passando aí na rua, num carro de corpo de bombeiro. É lógico que você vai para a janela olhar, né? Essa questão da figura, o Papa ele é um extremo da figura representativa do catolicismo. Ele é o Papa para o catolicismo, né? O Papa é o pai mor, né? Ele é o representante mor de Deus na terra para o catolicismo romano. Lógico que se cria essa emoção, imagine, eu segurei na mão do Papa. Então tudo isso está ligado à fé, à crença das pessoas que creem. A gente não pode
Eu poderia aqui dizer assim, é uma palhaçada, mas se eu não tivesse conhecido hoje a palavra de Deus, Tiago, talvez eu também estaria eufórico com a visita do Papa aqui no Brasil, com tudo isso que está acontecendo. Então, eu acho só assim, de que lado nós estamos? Eu acho que eu tenho falado muito isso, às vezes eu me sinto até um pouco repetitivo, porque eu tenho falado muito isso. Nós, como cristãos, nós temos que ficar na nossa, pregar o Evangelho sem medo. Sabe, qualquer palavra que nós falamos como evangélicos hoje, ela ganha uma conotação muito pior. Você vê, esse mesmo Papa criticou o homossexualismo, e você não vê ninguém lá no Senado, você não vê nenhum vereador criticando o Papa, mas porque um pastor falou que o homossexualismo pode ser tratado como uma doença, né, uma doença da alma, o homem está sendo perseguido aí, quase apedrejado na rua por grupos que se acham acima de tudo. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, não é para desagradar as pessoas não, porque pregar o Evangelho é desagradar sim, a gente tem que pagar esse preço, e eu aqui não fico em cima de muro não, só que eu acho assim, falar o que o pastor acha, eu acho que essas pessoas estão fazendo aquilo que elas, segundo a fé delas, pedem para que vejam. Você, Tiago, servo de Deus, você teria a coragem de pegar um avião e ir lá para o Rio de Janeiro só para ver o Papa passando no Papa Móvel? Não. Por quê? Porque você sabe que ele é um homem simples, comum. Se ele é um homem de Deus, eu espero que ele seja. Mas todo homem de Deus, para mim, tem que carregar pelo menos a sua Bíblia na mão para falar da palavra de Deus. Você imagina, Tiago, se esse homem tivesse um dia que ele vai ministrar aí uma missa, e se ele falasse assim, olha, a todos os católicos do Brasil, o Brasil não tem padroeira, o Brasil só tem um, aquele que nós nos dobramos diante dele, a ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Você imagina o impacto que isso causaria no coração das pessoas? Mas por que ele não fala já que ele sabe? Será que isso é sendo um grande homem de Deus? Tiago, um abraço, querido. Creio que você entendeu, né? Maxi, @NJC. Oi, Maxi, não sei como soletrar aqui o seu nome, tá bom? Pastor, esse programa é show. E olha que eu nem curto religião. Valeu, abraço. Puxa vida, vou embora. Obrigado, Max, pela palavra. Sabe o que eu falei? Obrigado, porque você, como uma pessoa que diz nem curto religião, mas você tem ouvidos, né? Você tem discernimento. Eu não estou aqui falando mal de A, B ou C, não. Eu estou aqui, ó. É a mesma coisa, eu sempre digo isso aqui, Max. Quer discutir comigo de religião? Então vamos. Crê na Bíblia? Não, não crê na Bíblia. Então não tenho o que falar com você. Tchau. Ué, mas não, porque eu tenho que defender o que eu creio. Eu não posso falar de outras histórias porque eu fui chamado para pregar o Evangelho. Por isso que você está falando, o programa é show, porque a palavra de Deus, Max, é um show para a nossa vida. É o maior espetáculo que uma pessoa pode ver com os seus olhos, é a palavra do Senhor. Viu? Obrigado pela tua mensagem, querido. Deus te abençoe. Pietro, que nome lindo, hein, Pietro? Pietro é Pedro, né? Lasca de pedra. Pastor, peguei a notícia da TV começada e não entendi direito. Por que vão beatificar o Papa João Paulo? Desculpa, é que eu não assisti tudo. Segundo o que eu ouvi um tempo atrás, se fosse assim, ô Pietro, muitos pastores tinham que ser, como é a palavra que você usou? Beatificado, né? Por quê? Porque estão atribuindo um segundo milagre ao Papa João Paulo. Um exemplo, uma pessoa estava doente e, segundo o que essa pessoa supostamente acreditou, que ela pediu ao Papa João Paulo II, que morreu, a cura da tal enfermidade, e a pessoa foi curada. 5 minutos eu tenho de programa, vamos aproveitar. Então, você acha que o homem está morto?
tem 2 caixões, ele está sepultado dentro de 2 caixões. E a Bíblia fala que os que morreram não podem mais se comunicar com quem está aqui. Você acha que o Papa, mesmo ele tendo sido Papa, o que é o papado? Depois eu trago essa palavra aqui um pouco melhor para vocês. Você acha que ele tem poder de curar uma pessoa, a alma dele, o espírito dele, a intercessão dele? Se o Papa João Paulo II, que já é falecido desde 2005, se ele, Papa, é intercessor, onde está Jesus? Então, acho que essa informação que você falou que pegou pela metade é por causa disso. Foi atribuído a ele um outro milagre. E lógico que a Igreja Católica ela precisa viver, de beatificar pessoas, ídolos, para que continue ainda aquela veneração que a Igreja Católica ela prega, os santos. Outro dia me perguntaram aqui, por que vocês não creem nos santos da Igreja Católica? Porque a Bíblia fala que todos nós somos santos. Sede santo porque o seu Deus é santo. Santo, a palavra santo quer dizer separado. Quando a gente deixa esse mundo, a gente é separado, a gente é santo. Então eu não posso acreditar que aquela pessoa, e outra, ninguém pode ser santificado por obras. Porque Jesus mesmo, a palavra do Senhor é clara, O apóstolo Paulo fala, não pode ser pelas obras para que ninguém se glorie disso. Na verdade, é uma avenida que tem várias mãos e é uma bagunça, ninguém quer confessar isso aqui. Isso é um caminho de uma mão só. Eu creio na palavra. Obrigado, viu, Pietro, pela sua mensagem. Vou aproveitar esses instantes aqui, eu quero orar por você. Você que me assiste, talvez você possa estar passando por um momento estranho aí na sua vida e eu quero te abençoar pelo carinho que você tem demonstrado aqui conosco, tá bom? Querido e eterno Deus, como ministro do Teu Evangelho, Pai, eu entro em Tua presença para pedir em favor da vida de cada um dos Teus filhos que nos assistem, talvez estejam passando por um momento difícil na sua vida familiar, no seu trabalho, na sua vida sentimental. Eu não sei, Deus, porque eu sou um homem limitado, mas Tu és o Deus de amor, o Deus de paz, Deus de graça. Cura, restaura, liberta, Senhor, esta pessoa do seu mal, do seu vício, da sua doença. E dá aos Teus filhos, Senhor, um tempo novo, um tempo de refrigério, um tempo de paz. Eu te peço, Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Que assim seja. Receba aí o amor de Deus sobre a sua vida, tá bom? Queridos, olha, eu quero mandar um abraço, eu esqueci de falar porque o programa começou intenso. Quero mandar um abraço para minha querida esposa, irmã Beth. Eu não falei a semana passada, mas ela ia fazer, na verdade, na segunda. Ela comemorou mais um ano de vida na semana que passou. Um beijo, meu amor, Deus te abençoe. Minha querida filha Esther, estão lá na casa da irmã Andréia, um abraço, irmã Andréia. Que Deus abençoe a minha família também, meus irmãos em Cristo, tá bom? Andressa, não sei se é minha sobrinha, só mandou Andressa, não mandou a mensagem. Então tá bom. Olha, eu quero louvar o Senhor, porque no dia 9 desse mês nós comemoramos um ano de programa Palavra Acústica aqui na Just TV, e isso eu atribuo essa felicidade que nós sentimos a vocês que nos proporcionam a razão e o motivo de estarmos aqui. Então, um ano completo de programas Palavra Acústica pela Just. Obrigado aqui à casa, que nos acolheu de uma maneira muito especial. Primeiro e único programa evangélico aqui da grade da programação. E eu sou muito grato por ter chegado até aqui, tá bom? Quer continuar me acompanhando aí com a Palavra de Deus? Amanhã, ao meio-dia, preste atenção, dentro do site, põe aí, Robertinho, para encerrar, ó, palavraacústica.com, olha lá, www.palavraacústica.com é o nosso site. O site está 24 horas no ar e eu faço um programa pela rádio online do Palavra. Você clicou no site e já abre o plugin da rádio automaticamente. Tem ali para você baixar os plugins de Media Player, Real Player, de iPad e também de Android. Algumas pessoas estão ouvindo com Android. Eu não consigo ouvir no meu tablet, não. Não sei se eu preciso reformatar ele, alguma coisa.
mas você pode me ouvir todos os dias do meio-dia às 14h, tá bom? E em breve, este programa continuará em outros dias da semana dentro do site Palavra Acústica ao vivo. Um forte abraço, fique na paz. Como vocês me desejaram aqui uma boa semana, eu desejo a você também dias de alegria em Cristo. Tchau, irmãos. Foi um prazer. Até mais.